Bom dia turma, tudo bem com vocês? Estou de volta, professora Michele. Vamos dar continuidade à nossa revisão, tá? Para a prova final, não é isso? Nós vamos hoje fazer alguns exercícios. Conforme eu for explicando as atividades, tá? Você vai prestando atenção, vai anotando aí, tá bom? Nós vamos hoje falar sobre período simples, período composto, sobre as conjunções coordenativas, tá? Dentro de contextos principalmente. Então, fique atento aí, fica comigo. Vamos lá dar início então ao nosso estudo de hoje, tá bom? Prepara seu material. Vamos para o nosso primeiro slide e eu trouxe aqui a lembrança, né? Se você não tem ainda isso anotado aí no seu material de estudo, anote. Faça uma tabelinha. É bom a gente estar visualizando, é bom a gente estar sempre lendo, relembrando, né? Quais são as conjunções coordenativas, tá? Quais são, gente? Lembra que eu falei na aula passada? São 5, né? São as aditivas, as alternativas, as explicativas, as conclusivas, as adversativas, correto? E aí, dentro de cada uma dessas, você vai encontrar conjunções, essas palavrinhas aqui, ó, cheias, carregadas, né, de sentido dentro da oração, tá? Então, nós temos o e, o nem, o também, o mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, ou, não só, ora, logo, pois, portanto, que, porque, assim, tá? Porquanto, por conseguinte, ok? Lembrando que o pois, quando vem antes do verbo, e aí ele vai aparecer entre vírgulas, ele se torna uma conclusiva, tá certo? Então, vamos lá, vamos prestar atenção dentro do texto, né? Na oração, nos exercícios, tá bom? E aí a minha orientação para você é o quê? Escreve aí no seu caderno as primeiras orações, olha só, para você fazer comigo, tá? A primeira oração é, escreve aí, não fomos ao aniversário, vírgula, porém, trouxemos o presente. Anota aí. Letra B. Ou tentas se qualificar melhor, vírgula, ou serás demitido. Letra C. Conseguimos obter um ótimo resultado, vírgula, pois nos esforçamos bastante. Então, observe, as 3 orações que eu ditei aí para vocês, elas têm aqui, ó, essas palavrinhas sublinhadas. Você pode sublinhar aí também. Elas são o quê? Elas são as conjunções. Qual é a função de uma conjunção? Conjunção é uma classe gramatical, né? Em que tem a função de ligar as orações, de unir as orações, de aproximar as orações. Quando eu falo em orações, a gente precisa logo lembrar que são aquelas frases com verbo. Toda frase que tem verbo é uma oração, tá? Então, vamos lá. Recapitulando, né? A gente já viu tudo isso aí. A gente está relembrando aqui, fazendo uma revisão, porque a prova está chegando e se a gente não praticar, a gente esquece, tá? A aprendizagem se dá conforme a gente atua, conforme a gente pratica, né? Conforme a gente faz, ok? Então, vamos lá. Para cada coordenativa aqui, você tem uma letrinha, tá vendo? Aí você pode tanto colocar a letra, como você pode escrever ao lado, né? Ah, essa aqui é uma adversativa, essa aqui é uma aditiva, essa aqui é uma alternativa. Então, o importante é você reconhecer o sentido que essa conjunção traz nessa oração. Então, olha só. Quando a gente diz assim, não fomos ao aniversário, qual é a lógica, gente? O que nós pensamos em seguida? Bom, não foi ao aniversário, tudo bem, né? Não precisei me preocupar em comprar nada, em ver roupa, em ver presente, porque eu não fui. Só que, de repente, alguém quebra essa expectativa de lógica e acrescenta aqui uma conjunção adversativa. Olha só, não fomos, porém, trouxemos o presente. Ou seja, né? Caramba, me surpreendeu, né? Não foi no aniversário, mas comprou o presente. Então, esse porém aqui é uma conjunção que traz ideia o quê?
de oposição ao que foi falado antes, ao que foi mencionado antes, tá? Então, ao reconhecer essa conjunção coordenativa, você está reconhecendo o sentido que ela traz nessa oração. Nesse caso aqui, ó, adversativa. Ela é uma conjunção adversativa. Ela traz uma ideia oposta, ela traz uma ideia contrária ao que já foi mencionado. A lógica que nós, deveríamos pensar. E aí você aproveita para reconhecer também os verbos que estão nessa oração. Olha lá, fomos, e trouxemos. Então, quando a gente fala assim que a conjunção liga as orações, você pode observar que entre um verbo e o outro você vai encontrar uma conjunção. Então, a ideia é de que essa conjunção, ela está o quê? Ligando fomos com trouxemos. Só que ao fazer a ligação, ela deixa aí o sentido de ideia contrária. Tá? Ok? Então, vamos lá. Pensa aí junto comigo. Vamos para a letra B. Ou tentas se qualificar melhor. Qual é o verbo nessa oração, gente? Tem um verbo aí. Qual é o verbo aí antes da gente ir para a seguinte? Ou tentas se qualificar melhor. Você tem aqui o verbo, ó. Tentar, Ou tentas. Qualificar. Eu me qualifico. Também é um verbo, Só que aqui eu preciso desse verbo, tá? Pra gente entender o que tá acontecendo aqui, ó. Ou tentas se qualificar melhor, ou serás demitido. Então, tem outro verbo aqui? Tem, Qual é o outro verbo aqui? Serás, tá? Então, na verdade é uma locução verbal, Entre esse verbo e esse, você tem o quê? Uma conjunção alternativa. Olha o ou aí. Ok? E toda vez que você tem alternativas, é sinal de que você tem escolhas, não é isso? Você pode escolher, tá? Ou você quer ser demitido, ou você se qualifica, entendeu? Então, é isso, a conjunção, ela traz a ideia de sentido, aí na oração, unindo as orações, tá? Olha a letra C. Conseguimos obter um ótimo resultado. Tem verbo aqui? Tem, Cadê o verbo? Ó, conseguimos, E do outro lado, pois nos esforçamos bastante. Esforçamos, tá vendo? Então, entre um verbo e outro, você encontra o quê? A conjunção pois, que vem explicando, Então, é uma conjunção explicativa, ok? Conseguimos obter um ótimo resultado, por quê? Porque nos esforçamos muito, pois nos esforçamos muito, entendeu? Então, essa conjunção, ela traz para a oração uma ideia de explicação ao que foi falado antes, tá? Muito bem. Vou passar, tá? Vou passar a página e aqui eu tenho mais orações. Eu primeiro vou ditar, você escreve aí pra gente poder trabalhar junto como a gente fez nessas 3 primeiras, ok? Então vamos lá. As frases são: a garota, escreve aí que dá tempo. E o importante é você fazer, não só ficar me ouvindo. A garota não compareceu à aula porque estava doente. E aí você já sublinha o porquê. Você já sabe que o porquê é a conjunção que nós vamos classificar, tá? Próxima frase. Viajamos muito e chegamos exaustos. Sublinha o e, que o e é uma conjunção, ok? E à medida que a gente olha para a oração, gente, vocês agora precisam olhar para a oração para analisar. Então eu preciso eu preciso buscar nessa oração algumas coisas. E essas coisas são o quê? Os verbos, as conjunções. Quando eu olho com esse detalhe, quando eu consigo visualizar, quando eu separo, quando eu marco, quando eu sublinho, quando eu circulo, fica mais fácil para eu classificar, tá? Próxima frase da letra F. Não vejo importância neste tema, vírgula. Escreve aí, é para escrever. Não vejo importância neste tema, vírgula. Portanto, sublinha logo portanto, entendeu? Portanto, encerraremos a reunião.
tá? Próxima oração. Não gosto de sua atitude, vírgula. Não gosto de sua atitude, vírgula. Todavia, não lhe trato mal. Ponto final. Todavia, não lhe trato mal. Última oração. Jaime trabalha muito, contudo, produz pouco. Então, vamos lá. Jaime trabalha muito, vírgula. Contudo, sublinha o contudo, produz pouco. Tá? Então, vamos lá. Vamos agora para a classificação. Vamos reconhecer primeiro os verbos, ok? Quais são os verbos dessa primeira aqui, da letra D? A garota não compareceu à aula porque estava doente. Compareceu é um verbo, né? E o outro? Estava, ok. Temos aqui um verbo de ação, compareceu, e um verbo que indica o quê? Estado, né? Ele é um verbo de ligação, ok? E entre um verbo e outro, nós temos o quê? Uma conjunção, certo? Então, como é que a gente classifica essa conjunção? Explicativa, tá? Muito bem. Vamos para a próxima. Viajamos muito e chegamos exaustos. Quais são os verbos aqui? Viajamos, né? Outro verbo aí que indica ação. E chegamos, tá? Ok. Entre um verbo e o outro, qual é a conjunção que nós encontramos? A conjunção aditiva. Olha aí, que legal. Tá? Na próxima. Não vejo importância neste tema. Portanto, encerraremos a reunião. Quais são os verbos dessas duas orações? Vejo, né? Não vejo, ó. Vejo é o verbo. E encerraremos, de encerrar, ok? Qual é a conjunção que liga esses dois verbos? O portanto, que é uma conclusiva, né? Ele chegou a uma conclusão, já que o tema não é importante, por que continuar a reunião? Então, vamos encerrar, ok? Essa é a ideia. Esse portanto traz ideia aí conclusiva, tá? Na próxima, não gosto de sua atitude, todavia não lhe trato mal. Então, nós temos aqui quais os verbos? Gosto, verbo gostar, né? E o tratar. Não trato mal, tratar, ok? Entre os dois verbos, nós temos a conjunção todavia, que indica o que, gente? Pensa aí. Mas, porém, todavia, contudo. E aí? Ideia contrária, né? É uma adversativa, tá? Oposição, ok? Porque, olha só, não gosto da sua atitude. E, geralmente, pensa aí, a pessoa não gosta da atitude do outro, ela acaba tratando o outro mal, não é isso? Só que aqui houve o quê? Uma ideia contrária. Quebrou essa expectativa de lógica, entendeu? Todavia, não lhe trato mal, tá? Na última oração, vamos lá, quais são os verbos que a gente tem aqui? Jaime trabalha muito. Então, verbo trabalhar, né? E qual é a lógica? Se ele trabalha muito, caramba, ele produz muito também, né? Só que aí quebra também essa expectativa de lógica. Então, olha só, contudo, produz pouco. Então, nós temos o verbo produzir e a conjunção contudo, que indica uma adversativa, uma ideia contrária à ação primeira. Ok? Muito bem, gente. Isso aí. Tem que praticar, viu? E fazendo dessa forma, como eu trouxe aqui para vocês, eu acho que fica mais fácil até de você compreender. Porque você destaca os verbos, né? Sublinha a conjunção e à medida que você destaca os verbos, você consegue enxergar, né? Quem está ligando o verbo a outro, qual o sentido que traz, entendeu? É muito melhor você fazer dessa forma, inclusive na sua prova, né? Vai fazer a prova, escreve no caderninho, sublinha rapidinho os verbos, entendeu? Aquilo que você visualiza te facilita, né? Para você poder chegar à compreensão mais rápido, tá bom?
Ok? Muito bem? Então vamos lá, eu vou fazer a leitura desse pequeno fragmento. Você não precisa copiar, mas fique à vontade. O importante aqui é você prestar atenção, tá? Então olha só. Começa assim. Em nossa sociedade, o interesse das pessoas pela imagem corporal tem sido grande. Acompanha aí a leitura. E o enfoque principal tem sido dado ao peso e à forma corporal. Os padrões atuais para a beleza enfatizam o desejo de magreza, um ideal aceito por muitas mulheres, mas de difícil alcance para a maioria. Observem essas palavrinhas em negrito, já são as conjunções, tá vendo? Então, já perceba aí o sentido que ela traz à ideia anterior. Olha o que ele diz. Os padrões atuais para a beleza enfatizam o desejo de magreza. A magreza é um ideal aceito por muitas mulheres, mas de difícil alcance para a maioria. Ou seja, muitas mulheres aceitam e querem ser muito magras. Mas é fácil, gente? Não, né? Então, essa frase aqui, essa oração, iniciando com a conjunção mais, traz essa quebra, né? Traz essa outra ideia aí, que é uma ideia oposta ao que ele falou antes, tá? Continuando. Um ideal buscado a todo custo e risco por muitas pessoas. Quando se cria um estereótipo social e você encontra alguém que o represente, você se sente influenciado por este representante. Por quê? Olha o porquê aqui, gente, em negrito. Porque ele representa justamente aquilo que você almeja. E você vê que, de alguma forma, isso é possível. Então, você olha para o seu influenciador, né? E aí pensa, pô, se foi possível para ele, vai ser para mim também. Só que não é bem assim, né, gente? Aqui quem está falando isso, ó, é a psicóloga especializada em obesidade e emagrecimento, Adriana Cancelier. Então imagina que ela já deve ter atendido muita gente com esse tipo de problema, de situação, né? Então a gente tem que ouvir a voz dos especialistas, tá? Fique atento aí. Então vamos lá, não se deixe levar por tudo aquilo que você vê, né? Por esses influenciadores, ok? Gente, vamos ater aqui ao que nos interessa no momento. As conjunções em negrito, essas que eu falei lá do texto, o que elas indicam respectivamente? Explicação e conclusão, oposição e explicação, alternância e oposição. E aí, vamos voltar lá. Ó, mais de difícil alcance para a maioria e o outro porque ele representa justamente aquilo que você almeja. Então, o mais a gente sabe que é uma conjunção o quê? Adversativa, ok? E o porquê? É uma conjunção explicativa. Legal. Então, você tem uma ideia aqui contrária, que é uma ideia de oposição, e você tem aqui uma ideia de explicação. Então, oposição e explicação, certo? Então, vamos ver lá qual que a gente vai marcar? A do meio, né? Muito bem. Se você falou aí, ó, oposição e explicação, beleza. Acertou, tá? É isso aí. Então, você já está conseguindo identificar o sentido dessa conjunção na oração. É isso mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo. Na próxima questão, a gente tem o seguinte, ó. Ele pede para você identificar uma oração lá do texto desse fragmento que a gente leu com uma conjunção aditiva. E se você reparou, ali tem muitas, né? Muitas orações com uma conjunção aditiva. Um elemento aditivo que aparece muito aqui nesse fragmento é o e. Olha só. E, o enfoque principal. Vamos ver aqui. E, a forma. E risco por muitas pessoas, tá vendo? E você encontra alguém que o represente. Então, assim, você pode sublinhar, destacar, colocar entre aspas. O importante é você reconhecer a conjunção aditiva. Eu coloquei aqui uma sugestão de resposta, tá? Então, você pode se basear por ela também. Olha só. Quando se cria um estereótipo social e você encontra alguém. Observe que você tem verbo na oração aqui anterior e você tem verbo na oração seguinte. Ó, criar, né? Quando se cria e encontrar.
O que liga o verbo criar e o encontrar é justamente a conjunção aditiva, ok? Deu para entender? Então é isso. Vamos lá. Agora nós temos uma tirinha, né? Eu gosto de trabalhar as tirinhas porque elas são engraçadas, elas trazem uma história que nos faz pensar também, né? Dependendo aí da tirinha, da história abordada. E é interessante porque ela vem com a ilustração, né? Ela traz os desenhos, as expressões, a gente pode observar todas as características dos personagens, não é isso? Então, nessa aqui, por exemplo, você tem aí Agar, o título, ó, aqui em cima, o horrível, né? E aí o rapaz aqui, o primeiro personagem, diz assim, ó, já engessei seus braços e pernas. Caramba, gente, pensa nisso. Ele tá com os braços e as pernas engessados. Paralisou o cara, né? Aí ele continua, agora eu tenho uma notícia ruim pra você. E ele pergunta, qual, doutor? Ih, vai coçar. Caramba, e aí? O cara tá com as pernas e os braços, tá todo imobilizado ali. Vai coçar? Lógico. E como é que ele vai coçar, né? Não tem como. Então, ao observar essa sequência aqui, vamos tentar retirar exemplos de frases sem verbo e exemplos de orações. Volta lá para você observar. Escreve aí no seu caderno. O que seria aqui frases? Ou seja, não tem verbo, mas é uma frase. Tá? Por que é frase, gente? Porque comunica, porque você entende. Então, por exemplo, se ele diz assim, ó, qual, doutor? Qual, pronome interrogativo, doutor, a nomenclatura aí, né, do médico, do chamamento aí do médico, né, o vocativo. Então, peraí, não tem verbo aqui. Se não tem verbo aqui, isso aqui é uma frase? Pensa aí. Sim, né, gente? É uma frase, tá? Ela não comunicou? Quando ele pergunta qual, doutor, o outro não entendeu? É isso. Ela não tem verbo, mas ela é frase. E aí ele também pede para você retirar orações, ou seja, frases que contêm verbo. Então aqui já tem bastante, né? Você pode pegar essa, por exemplo, ó, vai coçar, ao verbo vai, né? Já engessei, olha o verbo engessar, já engessei seus braços. Agora olha essa aqui, gente. Ó, agora, vírgula, uma notícia ruim. Agora, uma notícia ruim. Tem verbo aqui, gente? Não tem verbo. É uma frase? Legal, é uma frase. Então, vamos lá, colocar? Olha aí. Frases sem verbos. Uma notícia ruim. Qual doutor? Tá vendo só? E as orações? Já engessei seus braços e pernas. Vai coçar. Porque aqui você encontra os verbos. Você pode, inclusive, circular eles aí, ó. Engessei e o vai. Tá bom? Vamos para a letra B. Que locução verbal foi usada em uma das orações da tira? Identifique o verbo principal e o verbo auxiliar dessa locução. Caramba, tinha locução verbal ali, nem percebi. Não é assim que o aluno faz? Ah, viu? A gente tem que ler prestando atenção em toda a construção. Não só ler por ler a palavra, né? Você está fazendo uma prova. Se não fosse o caso de, estou me preparando para a prova, a gente lê com mais tranquilidade. Mas não, você está se preparando para uma prova, então você precisa olhar com essa atenção, tá? Então, olha só, o que é a locução verbal? Vamos lembrar. São aqueles dois verbos, né, que caminham juntos, que estão um ao lado do outro. Um é o verbo auxiliar, o outro é o verbo principal. Lembra que eu falei na aula passada? Quando você encontrar uma locução verbal na oração, você vai considerar um único verbo, como se você vai contar como se fosse uma única oração. Entendeu? Então vamos lá. Nessa tirinha aí, a locução verbal é justamente essa aqui, ó. Vai coçar, ó, vai coçar. Porque o vai é o verbo auxiliar, tá?
E o coçar aqui é a ação principal, é o que vai acontecer. O que vai acontecer? Isso, vai coçar. Como é que vai ser para ele coçar? Vai ficar difícil, né? Então, olha só, o coçar aqui é a oração principal. Nós chamamos, então, de locução verbal 2 ou mais verbos que têm o valor de um só, entendeu? Por isso que eu falei, você considera apenas um. Tá? É sempre formada por esses verbos, ó, que são os verbos auxiliares, o ter, o haver, o ser, o estar, o ir, né? Ó, o vai aqui, né? Mais o verbo principal. E aí, quando você tem essa união do vai coçar, você identifica a forma o quê? Do futuro, né? Alguma coisa que vai acontecer. Então, coçará. Vai coçar é porque coçará. Entendeu? Nós temos a mania de usar muito locução verbal na nossa forma coloquial, no nosso modo de falar. E vocês usam a locução verbal e nem percebem, porque dificilmente o aluno ele fala realizando a conjugação. Ele geralmente se utiliza de 2 verbos para manifestar aí o pensamento, a ideia dele. Entendeu? Tá? Então presta atenção aí nessas formas. Vamos lá, tá terminando, gente, calma aí. Coloque PS para período simples e PC para período composto. E aqui, mais uma vez, a gente precisa reconhecer os verbos, correto? Se tem um único verbo na oração, o período é simples. Se você encontrar mais de um verbo na oração, o período é composto, ok? Então vamos lá. Inventei aquela desculpa na hora. Qual é o verbo aqui? Inventar, né? Inventei. Só tem ele? Só. Se só tem ele, PS, período simples, ok? Próxima oração. Você vai sair ou vai ficar em casa? Olha aí, vai sair, locução verbal, vai ficar, locução verbal. Ou é a alternância, não é isso? Conjunção alternativa. Então, você tem mais de uma locução, ou seja, o período aqui é composto, tá? Mais de um verbo, período composto. Não gosto de mentiras. Qual é o verbo aqui, gente? Gosto, verbo gostar. Período simples, só tem ele, ok? Domingo fui ao clube, corri, nadei e joguei tênis. Olha só, quantos verbos tem aqui? Fui, corri, nadei, joguei. Então, obviamente, o período é composto, ok? Muito bem. Vou passando. Se necessário for, você pausa o vídeo, copia, tá? E depois você corrige. Aponte a alternativa cuja frase não seja oracional. O que é isso? A frase não tem uma oração, tá? Ela não é uma oração, não existe uma ação acontecendo ali. Então, vamos lá. O mal com o bem se paga. Ó, o mal com o bem se paga, verbo pagar. Devagar, travessia de pedestres. Presta atenção, hein? Paulo deu gargalhadas, ó, deu. Quem deu? Paulo. Então, ação. Isso aqui é uma oração. Olhe como o céu está azul. Olhar, tá vendo? Agora, observa a letra B, gente. Devagar, travessia de pedestre. Não parece que alguém tá falando com você? Tá te dando uma informação, uma notícia? Essa aqui é a frase, não é oracional, ok? Tá? Não tem verbo. Muito bem, vamos lá, finalizando. Aqui eu tenho o trecho de uma música, né, do Renato Russo, que fala sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver. É uma ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Então, observa aqui. Nesse trecho, você consegue identificar uma conjunção e classificá-la? Tá aqui nesse meio, ó. Observa aí direitinho. Ah, encontrou? Muito bem, não sente inveja ou se envaidece, olha aí. Conjunção alternativa, tá? Nem uma coisa nem outra.
Preste atenção nesse outro texto aqui, gente. No dia seguinte, fui à casa da filha do dono da livraria. Não me mandou entrar. Olhando bem nos meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a uma outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Dessa vez, nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Então, olha só, aqui é um caso em que a gente até identifica a conjunção, mas ela traz um outro sentido nesse contexto. E é isso que eu quero que você preste atenção. Vamos primeiro aqui. Retire uma oração coordenada sindética aditiva, tá? Ela é aditiva, mas ela traz um sentido de oposição no texto. Se a gente observar aqui embaixo, olha só. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre. Gente, quem é que sai andando pulando por aí? Qual é o perigo disso? Essa pessoa vai cair, não é isso? Só que de repente ela quebra a expectativa, olha só. E não caí nenhuma vez. Esse e é uma aditiva, correto? Só que aqui nesse contexto, ele traz uma ideia de oposição. Então, a gente também tem que ter esse cuidado na hora da leitura. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Nesse contexto, o e, ele funciona com essa ideia, com esse sentido aí de oposição. Pode isso, professora? Pode. Claro que pode. Vai depender da posição e do contexto em que ele se encaixar. Por isso que a sua leitura tem que ser uma leitura atenciosa, pensando naquilo que você está lendo para você entender o que está acontecendo ali. Não é normal, gente, a pessoa sair andando, pulando pela rua e não tropeçar, não cair. Entendeu? Então, quando ela diz e não cair nenhuma vez, olha só, já subentende-se aí, né, que em outras vezes ela caiu. Então, esse e traz uma ideia o quê? Oposta. Tá? Então, fica ligadinho e atento nisso aí. Olha a letra B. Quantos períodos compostos tem o texto lido? Vamos lá. Período composto. A gente já sabe que período composto tem mais de uma oração. Se eu estou falando de oração, tem que ter verbo. Então, vamos lá. No dia seguinte, fui à casa da filha do dono da livraria. Qual é o verbo aqui? Fui. Só tem um verbo, então aqui não tem período composto. Aqui o período é simples. Então, você já tira essa, já elimina essa. Vamos para a próxima. Não me mandou entrar. Olha aqui, não me mandou entrar. Mandou entrar, locução verbal. Só tem uma também. Então, não é período composto, é período simples. Agora, observe aqui. Olhando bem nos meus olhos, disse-me que havia... Olha quanto verbo, gente. Olhando, disse, havia emprestado, locução verbal. Tá vendo? Voltasse até o ponto final. Lembra que eu falei que o período começa na letra maiúscula, termina no ponto final? Então, começando aqui em olhando, terminando em buscá-lo, aqui sim você tem um período composto, porque aqui dentro você vai encontrar várias orações, vários verbos, tá? Agora, olha só, marca aí, um período composto. Vamos ver se tem mais. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. Olha aqui, mais verbos, tá vendo? O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, papapá, até final aqui, ó, vez. Então, você tem aqui outro período composto. Vamos lá? Encontramos, então, 2 períodos compostos aí. Beleza? Deu para você entender? Espero que sim. Então, é isso. Eu vou terminando por aqui essa aula, tá? Faça essas atividades. Se você só ouviu, então agora é hora de praticar. Volta o vídeo, né? Dá pausa aí, escreve no seu caderno, pratica e depois confere se você acertou, se você já está assimilando tudo direitinho, tá bom? Então é isso. Continue aí com os seus estudos e a gente se vê. Tchau, tchau!